Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre tipos de fermento, desde os fermentos naturais até os fermentos químicos, para que você entenda um pouquinho mais sobre para que a gente usa cada tipo de fermento e como que a gente usa, tá? Eu sou a chefe Bruna Ávila, sou especialista em doces saudáveis, sou empreendedora e eu tô aqui para simplificar esse universo para você, então vem comigo. Então vamos começar pelo fermento natural. O fermento natural, ele geralmente é utilizado para fazer pães e massas, né? Não é tão utilizado para fazer bolos, assim, preparações que precisam de fermento rápido. O fermento natural, ele é feito, como o nome sugere, naturalmente. Então ele é obtido geralmente pela mistura de farinha, mais água, mais ar e mais tempo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, fala sobre como que funciona o fermento natural, mais conhecido como levain. Esse fermento natural, ele é o mais antigo, já conhecido assim na história da humanidade, né? É um fermento que ele já vem desde a pré-história, então desde que o homem começou a misturar a farinha ou o cereal com água, começou a surgir esse fermento, né? Porque ele na verdade é uma levedura obtida através da mistura desses 4 pilares que eu citei. Então essa levedura, né, ela forma uma colônia de bactérias e essas bactérias elas convertem o açúcar presente ali na preparação, o carboidrato, em bolhas de ar. E aí também dá um sabor bem característico para a preparação. Esse fermento, ele pode ser feito do zero em casa, dá para fazer ele tranquilamente e uma vez que você tem o seu fermento e ele tá estável, você nunca mais vai precisar comprar fermento na vida, porque ele sobrevive aí por centenas de anos, né? Por milhares de anos se for bem alimentado. Basta que você alimente com regularidade e mantenha ele estabilizado para conseguir utilizar. Então, quem tem fermento uma vez, quem tem um starter uma vez, não precisa mais comprar fermento. Você pode fazer o fermento do zero, o fermento natural, ou então você pode ganhar de alguém uma isca, né, uma mudinha, para daí começar a alimentar e ter fermento aí para sempre, tá? Ele também é o mais barato se a gente for olhar a relação de custo-benefício, porque ele dura muito tempo e custa muito pouco, já que a alimentação é feita só com farinha e água, ar e tempo. Depois disso a gente tem o fermento biológico fresco, né? O fermento biológico fresco, ele é aquele que é vendido em tabletes. Para quem compra para uma produção maior, consegue comprar em quantidades maiores. Mas se você compra para uso doméstico, ele é vendido em tabletes no supermercado e geralmente está lá na área, geralmente não, sempre está lá na área refrigerada, porque o fermento biológico fresco, ele é uma levedura ativa, né? Ele é um fermento vivo, então ele precisa ficar refrigerado para manter essa levedura sob controle, porque se ficar fora da geladeira, ela acaba morrendo, ela entra em atividade sem alimentação, ela morre, então o fermento perde a força mesmo, tá? E esse fermento, ele precisa, assim como os outros, de água e açúcar e calor para ser ativado, né? Então, para testar um fermento biológico fresco, basta que você adicione aí água, açúcar e a água em temperatura ideal, né? E aguarde um tempinho para ver. Se ele forma bolhas, significa que ele está ativo. Se ele não forma bolhas, significa que ele já morreu, né? Então, em algum momento aí ele deve ter ficado fora de refrigeração e já perdeu a validade. Então, esse fermento, né? O principal ponto contra ele é porque ele tem um tempo de vida bem curto, né? Ele precisa sempre ficar refrigerado, então é um pouquinho mais chato de utilizar, mas é uma levedura também viva que é vendida de forma industrializada, tá? Não é natural. Depois disso, a gente tem o fermento biológico seco. Esse fermento biológico seco é a mesma levedura do fermento biológico fresco. A diferença é que a Fleischmann, essa empresa aí que faz insumos de panificação, ela desenvolveu lá em 1945, mais ou menos, uma maneira de encapsular esse fermento, essa levedura fresca. Então a levedura fresca, ela fica viva, só que dentro dessas microcápsulas, né?
quase como um remédio, assim. Então, por fora cria-se uma parede de células mortas e por dentro ficam as células vivas. Então, esse fermento biológico seco, ele consegue resistir aí por quase 1 ano dentro do pacotinho sem estragar, diferente do fermento biológico fresco que precisa ficar refrigerado. Esse não precisa ficar refrigerado. E também esse fermento biológico seco, ele pode ser armazenado congelado por um tempo infinito, assim, sabe? Porque a levedura fica estável ali dentro dessas cápsulas. Para ativar esse fermento, precisa de água também na temperatura morna, precisa de açúcar e do ar e do tempo, para a levedura entrar em atividade, né, e formar as bolhas, que é o gás carbônico, e principalmente dentro da massa fazer a massa crescer. Esse fermento, né, o bom dele é que você consegue manter ele em qualquer condição, aí ele fica bem durante em temperatura ambiente, não tem muito problema para conservar ele, dá para conservar congelado também, ele dura bastante, só que ele tem que ser ativado, que é aquela esponja que muita gente costuma fazer na panificação, né? Fazer a esponja, que é para ativar o fermento antes de colocar dentro da massa. Essa esponja, ela serve para quebrar essa parede que está revestindo a minha levedura viva. Então a gente quebra essa parede com o açúcar e a água morna, e a levedura viva que está dentro, ela entra em atividade, aí a gente coloca dentro da massa do pão e ela reage ativamente, tá? E também, né, dentro dessa categoria de fermento biológico seco, tem o fermento biológico seco instantâneo, que é uma versão mais atualizada, digamos assim, do fermento, e essa versão ela tem microcápsulas, né? Então tem aquela areinha do fermento biológico seco, existe uma menor ainda e com uma parede mais fina. O que significa isso? Que dá para colocar esse fermento diretamente dentro do preparo, junto com a farinha, sem precisar fazer a esponja. Então, por isso que muita gente utiliza o fermento biológico seco instantâneo e não faz a esponja. Mistura direto com a farinha, coloca os outros ingredientes, espera o pão crescer e daí assa, porque ele vai ativar automaticamente assim que misturar com a água, não precisa ativar antes. Esse é o instantâneo. Esses foram os fermentos mais utilizados para pão, são os fermentos biológicos, né? O natural, o biológico fresco e o biológico seco, esses três. Tem 2 outros tipos de fermento que eles são químicos, mas esses fermentos eles são mais usados para bolo e eu já vou explicar por quê. Eles também podem ser utilizados para pão, só que eles deixam um sabor mais característico. O primeiro deles é o bicarbonato. O bicarbonato ele é muito mais antigo, né? É o primeiro que começou a ser utilizado e a principal diferença dele é que ele é químico e ele não tem micro-organismos dentro. Ele é feito em laboratório, né? Então, e ele não tem a presença dessas leveduras vivas, né? Não precisa ser ativado. Sendo assim, ele não transforma os carboidratos, os açúcares presentes na massa em bolhas de ar. Essa é a principal diferença. Fora isso, ele também é menos potente, só que ele é mais rápido, né? Ele não precisa de toda essa ativação dos fermentos, de esperar o pão crescer e tal, ele já age automaticamente, só que ele tem menos potência, por isso que não é tão utilizado nos pães, ele é mais utilizado em massas mais leves. O bicarbonato, ele tem a característica de precisar de combinar com alguma substância ácida, por isso que a gente usa o vinagre, o limão, o iogurte, substâncias ácidas dentro da massa do bolo que fazem com que esse bicarbonato fique mais potente e quando ele entrar em contato com o calor do forno, ele cria muito mais bolhas, né? Então ele ativa mais rápido e faz aí o bolo crescer ou o pão crescer mais forte, porque ele não é um fermento naturalmente forte, como as leveduras vivas do fermento biológico, do fermento natural. O bicarbonato, ele também só expande em contato com o calor. Então, o que acontece? Quando a gente usa só bicarbonato na massa de um bolo ou numa receita qualquer, a gente precisa primeiro entender que tem que ter uma substância ácida para ativar esse bicarbonato e ele só vai começar a agir dentro da massa depois que a gente colocar no forno. Então, ele só age em contato com o calor. Isso é perfeito para massas, por exemplo, de cookie,
que a gente faz e resfria ela na geladeira um tempo antes de assar e depois a gente coloca no forno e quer que ele expanda, né? Por isso que o bicarbonato funciona melhor em massas que vão ser resfriadas antes de assar do que em massas de bolo, porque se você coloca só o bicarbonato numa massa de bolo, ele vai começar a agir depois que ele entra no forno só. Ao contrário do fermento químico que eu vou falar já já, e ele tem uma reação imediata, né? Então o fermento químico, ele é bem parecido com o bicarbonato, é como se fosse uma atualização do bicarbonato, né? Então o fermento químico, esse que a gente usa, o clássico Royal, tem da Fleischmann também, né? Esses clássicos aí, a gente coloca direto na massa do bolo. E então, a gente coloca ele direto na massa do bolo e só no final, porque o fermento químico, ele foi... a indústria, em determinado momento, percebeu que as pessoas precisavam de ainda mais facilidade. E aí pegou o bicarbonato e juntou com componentes ácidos e fez o fermento químico. O fermento químico, então, é a evolução do bicarbonato já combinado com aquelas substâncias ácidas que a gente precisava combiná-la para o bicarbonato funcionar, lembra? Então, o fermento químico ele já vem pronto, por isso que quando a gente coloca na massa o fermento, coloca só no final, porque a partir do momento que você colocou na massa, ele já começa a borbulhar. É só você fazer o teste, derrama um pouquinho de fermento na sua mão e coloca um pouquinho de água em cima, ele já começa a fazer borbulhas, né? Então assim, ele mantém as características do bicarbonato, né? Se tiver mais componentes ácidos dentro da massa, ele vai borbulhar mais, ele vai ativar ainda mais, ele ativa mais em contato com o calor, porém ele não pode ser resfriado. Por quê? Porque ele já tem os componentes que precisa ali para ativar, então uma vez que você coloca o fermento químico dentro da massa, ele precisa de calor para ativar. Se você resfriar, ele morre, ele perde a força e depois não adianta você levar para o forno, porque ele não vai crescer do mesmo jeito. Por isso que a gente não coloca o fermento químico no começo, por isso que a gente não resfria a massa do bolo, não guarda para assar depois, por esses motivos, entende? Porque ele age instantaneamente. Essa é a diferença do fermento químico, aquele do supermercado, para o bicarbonato. Se você coloca o bicarbonato, você tem uma vida mais longa aí para o seu bolo, para a sua massa. Essas são as principais diferenças. Então eu espero que você tenha aprendido bastante agora as diferenças entre os fermentos, né? Então fermento natural, fermento biológico fresco, fermento biológico seco. Dentro do fermento biológico seco tem também o instantâneo, bicarbonato de sódio e fermento químico, quase que eu me esqueci, já me deu um branco. Fermento químico que é o mais instantâneo de todos, né? Esse último e o mais fraco também. E o primeiro que eu falei, que é o fermento natural, é o mais demorado de todos e o mais forte também. Então a gente vai no nível de força e tempo, né, para também força e tempo. Quanto mais rápido o fermento, menos forte ele é. Eu espero que você tenha gostado, que você compartilhe esse vídeo com quem precisa saber sobre fermento, para quem tem dúvidas sobre o tipo de fermentação. Um beijo e até o próximo vídeo.